Oi! Hoje nós vamos falar sobre Insurgente, a continuação direta de Divergente, dessa distopia que se passa nesse universo maluco onde o mundo está dividido por facções. E o que significa isso? Onde cada facção, cada parte é responsável por manutenção de uma área da sociedade. Sendo bem sincera, amei. Amei, não esperava que fosse custar tanto, principalmente porque todo mundo falava que os livros não eram tão bons, porque os livros caíam, os livros não se mantinham na mesma perfeição. E pra mim, gente, a minha experiência foi totalmente oposta. Divergente foi um livro muito bom, foi uma experiência muito boa, mas o livro conseguiu se manter e ainda melhorar o que já estava bom. Talvez seja pelo fato de já estar mais familiarizado com aquele universo, porque em Divergente ainda estava começando, estava me habituando, entendendo o que estava acontecendo, então o início foi muito arrastado, foi muito lento, foi sofrido demais, e fui pegando o gosto, fui pegando a graça. Já em Insurgente, já começa diretamente após o final de Divergente, e é muito bom. Talvez seja porque eu já sei o que tá acontecendo, eu já tô meio familiarizada ali com aquele universo, e por ser essa continuação direta, não tem aquela pausa, aquele pulo no tempo, a gente já para imediatamente de onde terminamos o primeiro livro, é simplesmente magnífico, sabe? Porque eu sinto que eu não perdi nada ali naquele meio tempo. Nesse livro nós temos a atriz, ela está fugindo com o Quatro e mais um monte de gente a tiracolo. Eles estão fugindo porque teve uma guerra meio silenciosa, onde uma facção, que é a erudição, está querendo dominar os outros pra fazer, entendeu? Uma ditadura ali. E nisso, a atriz, que é uma divergente, ela não sofreu os danos pelo soro lá, que deixava as pessoas igual zumbis e não sei o quê, e ela tá fugindo. Só que o que tem de diferente nesse livro, né? Porque é a continuação direta, mas tá, e agora? Nesse livro, a atriz, ela tá muito mais humana. Eu senti que a atriz, ela, por mais que esteja lidando com trauma de ter atirado em uma pessoa que era um amigo dela, estar passando pelo luto, porque além de ter tirado em um amigo e ter feito ele morrer, ela também viu os pais sendo mortos. Então, assim, são muitas camadas. E a atriz, aquela que era arrogante, aquela que não era como as outras garotas, ela tá diferente, ela tá tendo uma postura mais humana, ela tá realmente se preocupando com os outros e tendo que lidar com os traumas, né? Porque ela achava que ela era a fodona, a nascida para pertencer à audácia, e ela tá vendo que não é bem assim, principalmente porque ela teve que lidar, obviamente, em uma situação de estresse e surtou. Na verdade, ela não surtou, né? Ela teve uma atitude meio coerente ali para um momento dela, só que ela ficou pensando, podia ter feito diferente, podia ter sido de outra forma, e tá lelé da cabeça. Enquanto isso, eles estão fugindo da erudição, porque eles viraram meio que fugitivos, os inimigos, os divergentes, todos eles, todos os divergentes têm que morrer. E por quê, né? Porque essa perseguição, e nesse livro nós temos a explicação do que acontece, o que significa ter muitos divergentes, porque simplesmente o livro leva o livro inteiro de matança, ação, e eles invadindo, eles tentando negociar, eles se escondendo, um monte de coisa, pra no final a gente entender o que de fato tá acontecendo, por que a sociedade tá assim, e agora, sabe? Quais são os passos? Porque a cidade onde eles moram é uma cidade que é meio que dividida por um muro gigante. É tipo como se fosse nada mais, nada menos do que um experimento. Sim, gente, um experimento. Então é tudo muito louco, assim, percorremos esse caminho todo, chegamos aqui, e agora? O que vem no próximo livro? E isso foi uma coisa que me deixou muito ansiosa, muito animada, e assim, foi muito interessante ter acompanhado esse desenvolvimento dessa história, esse desenvolvimento desses personagens. A gente não sabe exatamente para onde eles estão indo, a gente não sabe se eles vão conseguir se reconectar. A atriz, ela também tá passando por turbulências no relacionamento dela com o Quatro, porque o pai do Quatro voltou e ele sabe de coisas que ele não quer contar pra ninguém. Ele é aquele cara super misterioso, ele é um cara de poder, só que ele também era um pai abusivo com o Quatro. Então a atriz fica dividida do que ela vai fazer. Ela vai confiar nesse cara, tem um segredo que é, nossa, muito perigoso, muito uau, ou ela vai atrás do namorado dela, seguir os princípios do namorado dela, porque o namorado dela também tem uma mãe que ressurgiu dos mortos, tá organizando uma coisa de louco ali. Então, assim, o livro tem muitas camadas, é um livro que foge um pouco do óbvio, assim. Eu senti isso, pelo menos, nesse segundo livro, e eu gostei mais também dele, porque por mais que a atriz tenha sido mais humana e tudo aquilo, o que tinha sido o que tinha me afastado da primeira leitura, aqui é um livro mais dinâmico também, porque nós já estamos familiarizados com esse universo, então nós já sabemos o que tá acontecendo, o que cada facção quer uma da outra, assim, e o que os 100 facções, né, também querem, como eles estão envolvidos nessa bola de neve aí. Então isso é muito legal, porque aqui é tudo mais dinâmico, tudo mais rápido, e tem muitos acontecimentos juntos, e isso é muito bom, é muito legal, sabe? Porque a gente só não fica parado esperando acontecer alguma coisa, não tem aquele drama, aquela coisa. É bem diferente, sabe? Todas as cenas têm alguma coisa minimamente importante acontecendo. É um livro que realmente fiquei feliz por ter lido, eu fiquei impressionada ainda por ter gostado. Eu achei que fosse um livro que não ia funcionar, eu achei que ia piorar, eu achei, sabe, que seria tudo menos bom. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Agora eu estou ficando com medo do terceiro livro, porque falavam que não se mantinha, que era péssimo, que o final era ridículo. Mas será que é mesmo? Eu tô com esperanças, porque dos dois livros eu gostei muito dos dois, então acho que tem um potencial muito forte, a menos que realmente caguem muito feio no livro. E sobre a escrita, assim, eu senti que foi muito melhor, uma escrita muito mais fluida. No primeiro livro eu sentia que a autora queria fazer uma coisa mais rebuscada, uma coisa mais extensa, ficava pegando em palavras que a amiga não tinha necessidade. E aqui não, sabe? Já foi uma escrita mais simples, mais direta, totalmente coesa, e
e tudo fazia sentido. Tiveram alguns momentos que eu ficava tipo, cara, isso talvez não faça tanto sentido, principalmente em algumas atitudes da atriz, só que ela é uma adolescente, sabe? Ela é uma adolescente tendo que lidar com uma possível guerra, traumas de ter matado uma pessoa, luto pelos pais dela, e ela também tá tendo que lidar com traições e pessoas que gostavam dela e amigos que depois viraram inimigos de uma certa forma, ter que lidar também com realmente inimigos poderosos, isso tudo só tendo 16 anos. Será que realmente é atitudes sem noção, atitudes que não fazem sentido? Ou ela só é uma adolescente? Fazia sentido sim, visto dessa forma. É muito fácil, né, pra gente pensar, nossa, eu não teria essa atitude. Só que assim, gente, será que não teríamos? Naquela situação, eu teria sido atitudes muito piores. Nós gostamos de pensar que com a gente seria diferente, mas às vezes não seria e seria até pior. Eu gosto muito do desenvolvimento que eu senti que a atriz teve. O relacionamento dela tá mais do mesmo, e isso é uma coisa que me incomoda, porque eu queria que tivesse o relacionamento do 4 da atriz sendo mais desenvolvido de uma forma mais madura. Só que é isso, ela é uma adolescente, então como que ela vai ter uma atitude mais madura, sabe? E ele também, ele tem 18 anos. Eu não gosto muito dessa coisa de diferença de idade entre jovens assim. É uma coisa que me incomoda. Só que ele é tão queridinho que às vezes eu só esqueço e eu finjo que eles têm a mesma idade, pra tentar ser aquela amiga too woke, assim, mas me incomoda. Eu queria realmente que o relacionamento deles fosse um pouco mais explorado, porque eu sinto que falta isso. E nesse livro, principalmente, o final do Divergente e o final do Insurgente acontece da mesma forma. A atriz pedindo para o 4 confiar nela, reconhecer ela, aquela coisa de, ai, amor, me reconhece, me olha. Mas será que o relacionamento deles estava nesse nível? Divergente com certeza não tava, eles estavam acabando de se conhecer, e agora em Insurgente eles já passaram, né, por algumas poucas e boas juntos. Só que ainda tem coisas que, tipo assim, sabe, é um relacionamento que, se fosse em outras circunstâncias, não iria se sustentar, porque faz sentido, não tem, né, concreto. Assim, a gente também tem que pensar que ele, por mais que seja jovem, né, ele tem uma cabeça mais de velho, ele é diferente realmente, porque ele tem traumas e o passado dele lá, que é super obscuro, ele é um adolescente meio diferente, assim. Mas o livro correu muito bem, eu achei que foi fenomenal, eu gostei muito da construção, eu achei o final um pouco previsível, tiveram alguns momentos que eu ficava realmente surpresa com o que estava acontecendo, mas eu não sei se eu já vi o filme, ou talvez tenha só a lembrança na minha cabeça, pode ser que sim, mas eu gostei muito, e por mais que algumas coisas eu já tinha uma noção de que poderia acontecer, talvez pela lembrança do filme, eu tava gostando de acompanhar e ver como realmente estava sendo feito, construído. E tiveram momentos de muita tensão, momentos que eu ficava tipo, cara, não tem como eles se livrarem dessa, ter uma desculpa muito boba, sabe? E as desculpas realmente não eram bobas, elas eram desculpas convincentes mesmo, que eu fiquei, nossa, realmente faz sentido isso acontecer dessa maneira. Então isso foi muito legal. E é isso, gente, essa foi a minha experiência com Insurgente. Até o próximo vídeo, tchau!